Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando Assessoria de Segurança do Trabalho. Aqui eu vou ensinar você desde criar sua assessoria até gerar um negócio de sucesso. Eu sou Marcos Souza e o tema da aula de hoje é como convencer o cliente a fechar a assessoria. Como que eu faço isso? Então vamos lá? Vamos entender um pouquinho mais, aproveitando que eu estou no meu dia de folga, esclarecendo dúvidas, tirando dúvidas de vocês, trazendo tudo aquilo que eu tenho de conhecimento que eu adquiri ao longo da vida para poder passar para vocês aí e facilitar a vida dos meus novos colegas da área de segurança do trabalho. Vamos lá. Então a gente tem que primeiro mostrar o que deve e o que não deve ser feito para apresentar uma assessoria para o cliente, né? Um potencial cliente. Eu tenho que pegar e saber o que eu vou apresentar para ele. Eu tenho que entender como que eu vou passar essa informação para ele. Porque eu volto sempre a frisar, eu falo com todo mundo que eu converso. O cliente não sabe o que ele precisa. Quem sabe o que o cliente tem que fazer somos nós que iremos orientá-lo. Ele sabe o que um cliente, vamos pegar exemplo de uma prestadora de serviço da área de civil ou industrial, e ele não sabe, ele simplesmente foi notificado que ele está errado, que tem que corrigir um problema. Ou que ele precisa de determinada documentação para executar o serviço. Ou que ele precisa de uma RT-APR, ele precisa de um treinamento em altura. Ele sabe isso, que ele foi notificado, que ele não pode ir lá e fazer a parede que ele ia fazer, ele não pode ir lá e fazer a pintura que ele ia fazer, ou a solda que ele ia fazer. Porque pediram para ele o tal do treinamento de serviço a quente. Ou ele foi usar uma lixadeira e falou, não, mas tem que ter treinamento de lixadeira com ferramentas rotativas. Então, ele sabe o que ele foi notificado, ele nem sabe o que ele precisa. Quem vai dizer o que ele precisa são vocês, eu. É assim que funciona. Né? Então eu vou mostrar para vocês o que deve ser feito e o que não deve ser feito, né, na hora de apresentar essa assessoria para o meu potencial cliente. Deveria ser fácil, certo? E é fácil, gente. Não é difícil, tá? Só que às vezes a gente erra o quê? Nas colocações, naquilo que a gente fala, né? E com isso, né, eu não consigo ter como identificar a necessidade do meu cliente. Como que eu vou dar a solução? Como que você dá a solução se você não consegue identificar qual é o verdadeiro problema? Vou te dar um exemplo. Eu gosto de lidar com exemplos, histórias reais. Histórias reais. Um cliente chega e fala assim, Marcos, fui barrado lá, eu preciso lixar uma peça lá e ajuda eu aí, preciso de um treinamento aí de ferramenta rotativa e a quente. Ah, tá, precisa? Ele acha que ele precisa de um papel. Não, ele precisa adequar a empresa dele, que treinar os trabalhadores e capacitar nas normas regulamentadoras com os tipos de equipamentos que eles utilizam no dia a dia, para que quando ele for solicitado, ele já tenha toda essa documentação. É assim que você vai virando a chave do seu cliente. Você vai mostrar o que ele precisa, como sanar esse problema de uma vez por todas, para ele não ficar apagando incêndios. Certo? E quais são os tipos de cliente que tem? Quais são os tipos de potenciais empresas que eu vou trabalhar? Agora eu vou pegar lá na ferida que vocês têm. E que até uns 4, 5 anos atrás tinha esse tipo de ferida também. Eu vou mostrar para você que o problema está neles, não em vocês. Tá? Você tem o primeiro cliente. É o cliente que ele sabe que ele precisa ter, ele investe o que precisa na empresa dele para ter um lucro ali na frente. Esse cliente, todo mundo atende ele. Vou até pôr no meu caderninho para vocês verem aqui. Ó. O cliente 1. Deixa eu montar aqui. Ó. Cliente 1. Aqui. Ele sabe o que ele precisa, certo? Ele sabe que ele tem que investir para ter o retorno. Você tem o cliente 2. Cliente 2, ele não sabe o que precisa, ele foi notificado, ele vai fazer para você poder atender, liberar o serviço e ligar o dinheirinho dele. Cliente 3. Cliente 3,
é o cliente que não sabe o que precisa, ele é notificado, acha ruim, quer justificar e fazer o jeitinho brasileiro. Atuar com o cliente 1 é muito fácil. É muito fácil para você e para mim. Tá? Ele sabe o que precisa, ele investe em segurança, ele sabe que o investimento em segurança não é gasto. Então, tá fácil. Isso aí é vender Coca-Cola e mercearia. Tá? O cliente 2 é o cliente que você vai parar para pensar assim: Marcos, esse cara aí só liga para mim a hora que ele precisa. Esse cliente não é bom. E o cliente 3 é o cliente que você briga com ele direto, mas você está lá sempre fazendo serviço, aceitando a pechincha dele. Por isso que ele está na base. Por isso que ele está na base. Porque é o cliente que ele te lasca o tempo todinho, ele traz problema para você e para sua empresa, tá? E você continua ali dando moral pro cara. Ele não dá valor na segurança do trabalho, ele fala que ter segurança do trabalho é gasto, ele fala que tem segurança só dá molação para ele, segurança do trabalho para o serviço dele, e é o profissional, a empresa que você está lhe dando valor. Não. Essa primeira empresa, vou atender ela sempre que ela quiser, ela quer me ligar, um baita de um cliente. Só que são poucas. E o mercado é concorrido. Esse aqui são muitos. Tá? E aí você fala assim, não, mas tem que trabalhar no que aparecer. Aí esse daqui, principalmente quem está recém-formado, vai tudo nele. Aceita um serviço de 10 mil, fazer por 1.500. Ah, porque eu estou começando, tá? Você já viu o médico que começa cobrando barato? O médico ele começa com o preço dele. Ele é médico, você é técnico de segurança, cara. Não sei se eu falei, eu estou no meu dia de folga na minha casa gravando um vídeo para vocês. Então barulho externo vai ter, beleza? Vamos lá. Então esse cliente número 3 aqui é o que muita gente trabalha. E esse cliente 2 aqui, não, Marcos, esse cliente aqui não é assessoria. Esse cliente 2 é só uma consultoria, só vou ali, faço, resolvo o problema dele e tchau, ele não quer saber de mim. Tá perdendo dinheiro, técnico de segurança. É aqui que você vai ganhar o dinheiro. Aqui, o 1 é o certo. O 1 é o certo. Sabe o que precisa, tem que fazer, paga o que for o justo. Pronto, fez. Ainda vai querer que você dê o melhor. Ele quer a melhor empresa. O 2 é o que você vai ganhar dinheiro, cara. Ele não sabe o que ele precisa, ele só foi notificado. Você vai mostrar para ele que ele precisa. E eu vou dar exemplo disso hoje aqui, real, que aconteceu. E hoje é um cliente amigo. É um cliente que me liga no pessoal, no particular, para conversar vários assuntos. Ele entendeu. Igual a ele, muita empresa precisa ganhar dinheiro. Tem muitas. Não é uma não. Se liga nesse cliente número 2. Então, é os tipos que existem. Fique esperto, que às vezes você está focando no cliente errado e fala: eu não consigo porque o mercado está promíscuo, eu não consigo porque o fulano cobra Y. Não se compare ao fulano e ao Beltrano. Se compare com o seu nível. Pegue pessoas do seu nível, do seu know-how e compare o valor de mercado deles. E se você tiver diferencial, isso tem que ser valor agregado. Você ganha mais por isso. Tá? 3, vamos lá aqui nas perguntinhas, porque eu tenho bastante coisa para falar para vocês. O tempo é curto, eu estou gravando esse vídeo porque tem que ser passado. Eu tenho que passar esses conhecimentos, eu tenho que passar essas orientações. A maneira que eu trabalho, Marcos, é certa? Não tem certo, não tem errado. Tem metodologias, aplica, se deu certo para você, beleza, cara. Não deu, beleza também. Só que eu faço isso não é de hoje. Eu faço isso aí e eu ganho dinheiro com isso, não é de hoje. Não é de hoje. A partir do momento que você aplica certas metodologias, certos gatilhos com o seu cliente, que a gente pode falar disso numa próxima aula, as coisas vão mudando. Mas a gente já sabe que tem que focar no cliente 2. Cliente 1 é lucro, 100% tranquilo. Cliente 2 é onde eu vou converter e eu vou fazer dinheiro com esse cliente. E o 3, cara, meu preço é esse, quer, não quer, tchau, cara, porque a empresa não vai mudar, tem cliente que não muda, tem cliente que é por isso que ele patina a vida toda, e se ele vai prestar serviço em grandes empresas, é aquele cliente que sempre é despontuado, sempre dá problema, sempre coloca a culpa na segurança, e ele não muda porque ele não tem visão de empresa.
E não sou eu que estou ali para ensinar ele a trabalhar. Eu estou ali para fazer segurança, gestão e segurança do trabalho para ele. Eu não estou ali para ensinar o beabá do empreendedorismo, não. São clientes aqui, ó. Esquece. Deixa esse para o mercado promíscuo, como a gente fala, brigar lá por eles, lá para ver quem dá menos. Né? O leilão do quem dá menos. Vamos lá, então. Então, vou voltar a frisar para vocês, ó. Eu tenho sempre um escopinho, eu trago aqui um escopinho daquilo que mais me pergunta e como que eu posso ajudar vocês. Então, por isso que eu sempre vou estar lendo aqui algumas situações que foram me pedidas. Eu volto a frisar o quê? O maior erro é não saber a real necessidade desse cliente. Né? Voltando, o que acontece? Olha só, como que eu vou convencer o cliente? Esse é o tema do meu episódio. Como que eu vou convencer o cliente a fechar o quê? Uma assessoria. Nós já sabemos que é assessoria, já sabemos tudo. Não sabe que é assessoria, volta lá atrás, procura o vídeo que fala sobre o que é uma assessoria. Tá? Eu tenho que saber qual é a real necessidade desse cliente. Né? Se não sabe o que vai acontecer, eu vou ser mais do mesmo. Eu vou vender mais da mesma coisa. Mais daquele mesmo Zé TST lá, que é o que fala, ó, pode botar aqui que empresa X eu domino. Ele sabe só aquilo. Ele sabe uma unha de um processo gigantesco. Ele sabe liberar um serviço. Ele não sabe gerir uma empresa. Ele não sabe, ele diz que é uma assessoria, mas ele não sabe se o cliente chegar para ele e falar assim, beleza, então vamos fazer uma análise de PGR para mim, ele já acha que vai ter que criar um documento. Você vê que a mentalidade é tão pequena, tão fechada, eu vou ter que pegar? Não, vamos interpretar. Vamos verificar se esse PGR está em conformidade. E aí, você está capaz, você está apto a isso? Deve estar, porque você é formado em segurança do trabalho. E eu sou formado de antes do PGR, e aí? Na minha época era PPRA. Na minha e de muitos que estão me assistindo. Mas você que formou agora, está manjando bem de PGR? Porque eu tô. Assim como eu tenho vários que estão assistindo aqui agora que estão fera no PGR. Então, entendendo a real necessidade do meu cliente, eu consigo vender a assessoria para ele. O que acontece? Eu vou dizer para vocês, no cliente 2, a gente está focando no meu cliente 2. Trarei mais um exemplo para vocês entenderem. Ele chega e fala para você, mesmo exemplo, eu tenho que dar um certificado lá que estão me pedindo, eu não consigo cortar a peça lá. Beleza. Eu vou trazer o cliente embasar na norma, eu mostro para ele, olha, você vai ter que fazer isso, vamos levar e vamos treinar o seu profissional. Eu vou lá, treino ele, certifico bonitinho, oriento e tal. Ó, isso aqui é uma situação. Eu acabei de dar uma capacitação. Vai lá, terminar esse trabalho, leva ele para terminar e traz o dono. Olha aqui, agora eu vou te explicar o seguinte. O que diz a norma? Cara, para trabalhar aqui, eu já sei, eu já conheço a empresa. Meu, você quer continuar trabalhando aqui? Você tem que fazer isso, monitorar tudo isso para não dar pau, cara. Você não, toda vez que vem aqui, você não tem que fazer PR, tem que fazer RT. Você não tem tudo isso. A sua empresa está com quantos funcionários? Sua empresa, ela atua em quais segmentos aqui dentro? Quais tipos de contrato que você tem? Olha só de um simples treinamento que o cara me pediu. Aí o cara vai te ouvir. É a oportunidade que você não vai queimar de levar para ele a real necessidade que ele tem, que ele não sabia. Você fala, cara, como está seu PGR, seu PCM? Não, eu mandei a empresa fazer. Tá, mas você viu que aqui está errado? Você viu que isso aqui está errado? Aí ele vai falar assim, pois é. Mas como é que faz para corrigir? Eu falei, eu não vou fazer o documento para você. Eu não vou fazer o documento para você. Eu vou entrar em contato. A gente tendo um contrato de assessoria, eu vou fiscalizar isso para você. Eu vou entrar em contato com a empresa que faz, eu vou corrigir esse problema. Eles vão ter que corrigir. As análises ambientais estão sendo feitas? Como está sendo feito? Como está o seu controle de EPI? Realmente o EPI que ele está utilizando é o EPI que está na ficha de EPI? Cara, é um negócio que vai abrindo umas peguinhas e o cliente fica doido. Quando você começa a mostrar isso, ele vê, aí ele entende a real necessidade. Mas
Eu teria a oportunidade de falar com ele todo dia isso aí, e eu estou deixando passar. Você está deixando passar. Ah, eu vou lá fazer o certificado lá, é NR12, R$150. Não é isso que o pessoal faz? E se eu vender uma assessoria para ele por 5 mil? Uma empresa pequenininha, de 2, 3 funcionários. Só que é uma empresinha que fatura, dentro de uma empresona, 40 mil, 50 mil de lucro mês. Você sabia que é assim que funciona? Uma empresa de civil, uma empresa de caldeiraria. Você tem noção do dinheiro que gira dentro de uma empresa grande? Passe a abrir fora da casinha, galera. Quantos aí trabalham com terceiras dentro de multinacionais? Empresas que a gente, brincando, as pessoas falam gato, né? Ah, tô numa gata aí. Só que essa gata pode faturar milhões, você sabia disso? Em contratos. E engraçado, Marcos, mas por que paga tão pouco pra mim? Você não se valoriza. Você não sabe nem o teu valor. Você se embasa por baixo, como os piores do mercado, que vale X valor, porque eu não posso falar que 4.500 é ruim por mês. Eu não posso. Porque às vezes 4.500 para mim não é nada, mas 4.500 para outro ali, meu amigo, o cara tá ganhando 2. Ele dobrou, mais que dobrou o salário. Então calma, que valor a gente vai chegar lá na frente no momento específico. A gente está falando aqui de como eu convenço ele. Acabei de dar um gatilho. Primeiro, eu aprendi a identificar e parar de gastar cartucho com o cara errado. Nesse aqui tá vendida Coca-Cola para mercearia. É esse aqui, ó. É o cliente que eu vou. Já identifiquei ele, agora identifiquei o problema. Segunda chave. Primeiro identifiquei o cliente certo. Segundo, identifico a chave. Cara, se você não aprender depois disso, larga a mão, velho. Não tem mais o que ensinar como identificar um cliente. E todos vocês são espertos, cara. Vocês estão aí na área, vocês sabem como é que é o cliente. Tem cliente que não adianta você nem perder seu tempo com ele, que é fim de carreira. É vão de escada que a gente chama. Então não perde tempo. Cara, o que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo. Então não perca ele com qualquer um. Vamos lá. Por isso que eu estou aqui dando essas orientações para vocês. Porque eu não acho que é perda de tempo. Eu acho que eu estou semeando em terra fértil. Eu vou querer ver transformação. Eu quero muito ver transformação. Eu acho que as pessoas têm esse poder. Vamos lá. Então, como que você vai melhorar todo esse processo? A partir do momento que você ganhou essa abertura e o cliente deu essa abertura de você dar uma olhada como está a empresa dele, veja bem, não vendi assessoria para ele ainda, só disse que ele precisa, peço para dar uma olhada e vou lá dar uma olhada. Quando aí você vai dar uma olhada, você vai a fundo, aí você vai com todo o seu conhecimento, bum, 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 já estuda a empresa, o que é que faz e metralha numa micro auditoria tudo que está de errado. Um dia que você ficar lá não é perca, você não vai perder, você não perdeu, você ganhou. Você teve a oportunidade de ir a fundo dentro da empresa do cara e pegar tudo que ele tem de errado. Ver o que ele tem, ver o que você pode melhorar de processo, ver o que tem de errado, tem que corrigir. Coloque em estágio imediato, curto, médio e longo prazo. Tá aí, cara, ganhou sua assessoria, velho. É assim que funciona. É assim que funciona. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Aí é uma coisa importantíssima, porque olha o que me perguntaram. Ô Marcos, eu posso pegar e oferecer um monte de outras coisas para o cliente. Tipo assim, vou dar exemplo, né? Eu tô falando como as pessoas às vezes vêm falar comigo. Vamos então fazer o seguinte, cara, nossa, já que ele abriu, eu vou já, cara, vou implantar um programa de PCP na empresa, eu vou já montar uma lista de fornecedores de EPI, eu vou fazer cotação. Não, para. Não mude aquilo, porque você sabe se o seu cliente compra o EPI do cara X que ajudou ele no momento passado, onde ele passou um aperto, não tinha nem dinheiro para pagar o EPI para os funcionários dele, e o cara fez um crediário para ele quando ninguém quis ajudar, e ele hoje tem uma reciprocidade com esse cara, ele tem um dever, ele se sente na obrigação, então você tem que tomar cuidado. Para quê? Para que você não cause uma frustração no seu cliente. Vai com o pé no freio. Norma a gente entra acelerando.
procedimentos, clientes, fornecedores, funcionários, eu vou com o pé na embreagem e encostando no freio. Eu vou tateando para ver até onde eu posso ir. Porque senão você enfia o pé na jaca e o cara chega para você e fala assim, ô Marcão, você sabe o que esse cara já passou comigo para você vir aqui dar paulada nele? Ô meu, cata sua empresa e vai embora. Tá? Porque todo patrão, todo empreendedor, você que trabalha, você tem um funcionário, 2, 5, você não tem aquele funcionário que fala, poxa cara, esse cara teve comigo ombro a ombro no meu momento difícil? Então, cara, você não tem aquele cliente que no momento que você começou foi o primeiro cliente que abriu as portas para você, para onde você está hoje? Muitas vezes. Então, é a mesma coisa. Tateia antes, porque às vezes você pode frustrar a pessoa. E aí aquilo tudo que você está construindo, uma base sólida, meu amigo, a base não está com a massa molhada ainda. Você vem e joga um balde d'água e lava tudo. Aí já era. Aí você gastou um cartucho, aí sim é perda de tempo, por vacilo seu. E aí esse cliente você perdeu, porque ele está apto, ele vai para outra empresa. Só que você plantou a sementinha que vai semear em outra terra fértil. E você lascou e perdeu de ganhar dinheiro. Toma cuidado com isso. Tá bom? Agora vamos lá. Eita nós, hein? Vou dar os exemplos. O cliente ele diz que está travado na empresa A, ou B ou C, né? Vamos dizer que ele é uma construtora, uma empresa de manutenção industrial, ele foi para uma multinacional, tá? E chegou para você e falou, cara, eu tô travado lá na empresa, que eu tô precisando do documento lá, cara. Aí você vai lá e faz o documento e pronto. Tá feito. Tá aqui, ó. Esse documento você precisa? É o que? Uma PR? Eu nem vou lá, eu já conheço a empresa. Tá. Mandei, ó, tá no seu Word, é só imprimir. Tá certo isso aí? Não. Assessoria não é assim. O que você fez para ele foi um documento. Isso aí você... ou então ele fala assim, eu preciso de um técnico lá amanhã. Isso é assessoria? Não, isso aí é locação de técnico de segurança. Ô Marcão, então não estou entendendo mais nada. Você vai trabalhar com isso? O que eu estou ensinando para vocês? É o quê? Assessoria. Não é consultoria, não é locação de técnico, não é fabricação de documento. Não são linhas de produção para documento. Então o que é o jeito certo? Eu estou mostrando errado, eu tenho que falar como é que eu falo. Como eu faria, como eu faço com todos os meus clientes. O jeito certo, aí para mim eu estou dizendo que é o errado e certo para mim. Para assessoria eu garanto 100% que é assim. Pergunta para qualquer pessoa que faz assessoria de verdade se não é dessa forma. Se ele falar que é o contrário disso, ele mesmo vai saber que ele está falando de consultoria. E consultoria não te dá raiz, não te dá profundidade, não te dá fidelização do cliente e nem reciprocidade. Então tá, o jeito que eu considero certo, que eu faço há anos e tem me dado retorno. Tá? Ele trouxe a mesma situação, né? Então, para qual empresa que eu vou fazer esse tal documento? Suponhamos que a empresa A. Para a empresa A. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou, primeira coisa, puxar a norma de segurança daquela empresa. Para saber como que a empresa quer que faça esse documento. Porque você sabia que, eu preciso de um treinamento de lixadeira. Tem empresa que enquadra a lixadeira na NR12. Tá? Marcos, equipamentos ali. E tem empresa que também enquadra a mesma lixadeira na NR34, na parte que fala de serviço a quente. E aí? Tá vendo, gente? A gente tem que ter a noção de que empresa que eu estou trabalhando. E tem empresa que pede as duas para o mesmo equipamento. E tem empresa que não pede nada. Então eu vou lá e olho na norma, seja NSG, XI, o que for. A norma daquela empresa. Já ensinei vocês como que eu vou pedir isso. Já falei para vocês. Né? Então já tem outro vídeo falando disso. Como que eu consigo. É só ligar lá na empresa, no departamento de segurança e pedir. Isso é o próprio cliente que for trazer o problema te passa. Bom, já fiz isso, já descobri. Aí eu vou lá. Eu vou começar agora. Você pode fazer isso com qualquer cliente que você tenha, tá? Você vai ver que com certeza você pode fazer para melhorar. Ele vai fazer, aí eu falo assim, mas espera, você vai fazer uma montagem de andaime lá. Você sabia que a norma mudou, o seu pessoal não pode mais montar andaime? Aliás, você técnico de segurança está sabendo que você não pode mais qualificar montadores de andaime, que não seja empresa especializada em montagem de andaime? Né, 18, hein, galera? Mudança aí, fique esperto. Mas beleza, vamos lá então. Você sabia que lá vai precisar de andaime, lá você vai precisar de trabalho em altura. Você tem trabalho em altura?
Peraí, vamos fazer o seguinte, esse serviço que você está fazendo, já vamos matar essa situação sua aqui, mas já vamos lá avaliar toda a documentação que você vai precisar. Me dá o seu escopo de trabalho. O que é o serviço seu aqui? Vamos lá na área ver. Rapaz, nossa, que você precisa disso, você tem? Eu já conheço a norma, já estudei antes de chegar lá. Entendeu? Eu sanei o problema imediato dele, ele está trabalhando, mas eu já sei que daqui 2 semanas ele vai precisar subir a altura, ele vai pintar, ele vai ter que ter a liberação de FISP, como que libera uma atividade com produtos químicos nessa empresa. Cara, eu já vendi isso, cara, eu faço uma assessoria para você. Olha, vamos matar essa situação. Nesse primeiro serviço eu te acompanho, eu dou uma assessoria total até você concluir esse serviço e depois a gente pode verificar para eu manter isso tudo em todas as suas frentes de trabalho. Aí você vai realmente mostrar o seu know-how. Chegar com tudo. Chegar e pôr ordem na casa. Não deixar travar o trampo desse cara nenhuma vez. Agir com coerência e disciplina. Meu amigo, esse cara vai ser tão grato a você porque ele viu o prejuízo que ele ia tomar virar lucro. E a gente ainda não falou de valores. Eu estou falando somente de como eu ganhar a confiança desse cliente, hein? Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver o que mais eu vou falar para vocês aqui, ó. Então, assim que eu fiz isso, ele vai ver que ele não é só apagar incêndio mais. Ele é o meu cliente 2 que viu uma necessidade que, a partir de agora, cara, eu vou ter que falar com esse cara antes de eu pegar meus trampos. Porque a primeira coisa que eu falo pra ele, você sabia que a segurança do trabalho não é você que tem que pagar? Aí ele falou, como assim? Lógico que é, rapaz, eu que vou te pagar. Não, então, mas se você me consultar em cada serviço que você for pegar, eu te falo o que você vai gastar, que você vai precisar de EPI, de qualificação, disso, daquilo. E aí você embute tudo isso no seu custo. Quando você traz isso, o cara fala, peraí, já de cara ele fala, realmente não vai ser mais no meu bolso. E aí, tem muita coisa que eu posso passar para vocês. E eu estou passando, só que não dá para fazer todo num vídeo só. E como foi que a gente acaba descobrindo tudo isso, né, cara? Como que pô, Marco, mas você fala isso aí, lógico, a experiência, o dia a dia, a vivência. E outra, aprendendo, buscando aprender com quem está no mercado, buscando aprender com gente que realmente fez a diferença no mercado. Tá? Às vezes é um técnico de segurança de uma fábrica antiga, é o pessoal de suprimentos que te ensina muito. É empresas que você vê que ela está saindo do médio porte para o grande porte, ou do pequeno porte para o médio porte, que está querendo crescer. Nós estamos falando de empresas que faturam milhões. Aí você fala, Marcos, empresa que fatura milhões, está falando de empresa grande. Empresa com 10 funcionários fatura milhões, meu irmão. Vocês estão por fora, se acham que uma empresinha como a Construção Civil X está trabalhando na multinacional Y, ela está ali há 1 ano, ela não faturou milhões. Você não tem noção. Então, assim, a gente vai avaliando, tanto, né, principalmente as multinacionais, no meu caso, trabalhei muito com multinacional, né, eu tive esse privilégio, nem todo mundo tem, então por isso que eu vou continuar compartilhando isso com vocês. Né? As NRs, elas são aplicadas sempre do mesmo jeito em cada empresa. Norma tem que ser cumprida. Ela pode exigir, sabe o que diz as normas? A maioria, ela tem que cumprir os mínimos, requisitos mínimos, mas o que a empresa faz o a mais é aceito. Porque muita gente fala, isso aí não está na lei. Peraí, está na lei que eu tenho que dar um treinamento, exemplo, de mínimo de 8 horas hoje para a NR35. Mas se eu der um treinamento de 16, a norma não vai achar ruim. Eu não posso dar de 4. Mas de qualquer forma ele tem que ter o treinamento com conteúdo programático pré-estabelecido. Então passemos a interpretar as normas. Né? É lógico, tem empresa que pesa mais numa coisa ou em outra. E eu faço isso desde 2011, gente. Desde 2011. E tem dado sucesso e resultado. Como eu disse, eu já surfei, principalmente essa questão de assessoria que eu chamo de assessoria de base, né? Para se criar alguma coisa ali para poder trabalhar. Hoje eu já trabalho mais numa assessoria de gestão que eu vou pegar empresas que sabem que isso é obrigação deles e eles querem agora melhorar seus processos. Então aí já é um outro nível, um outro patamar para um outro vídeo. Mas eu falei para vocês que eu ia contar a história real, então escuta essa história, tá? Exatamente dessa questão que virou hoje um cliente amigo, eu falei para vocês, um cliente irmão que me liga no pessoal para bater papo. Uma empresa, também na área de civil, foi fazer serviço numa multinacional que eu trabalhei muitos anos.
prestei serviço, uma das multinacionais que eu fiquei muito tempo. E vou até hoje lá. Eu saio no meu horário de almoço, porque fui lá com os meus técnicos de campo e estava conversando, vendo alguns processos. E eu saio, um dos meus meninos falou assim: Marcos, você viu aquele cara sentado ali? Por Deus do céu, galera, ele estava assim, ó, na calçada da saída assim para ir para o restaurante. Eu voltei e falei: o senhor está passando bem? Está acontecendo alguma coisa? Aí ele olhou: você trabalha aqui na fábrica? Você está segurança da fábrica? Eu falei assim: não. Exatamente desse jeito que ele falou comigo, não esqueço até hoje. Eu falei: não, eu sou da empresa de segurança, trabalho e tal. O senhor está precisando de alguma coisa? Ele falou: cara, eu acabei de quebrar a minha empresa. Eu falei: como assim? Ele falou: achei que eu ia ganhar dinheiro, peguei o serviço aqui, não sabia direito como é que funcionava, peguei o serviço e agora eu tenho que fazer um monte de documento que não sei nem o que é. Eu falei: é de segurança do trabalho? Aí ele veio com um impresso que o cara deu para ele. Eu falei: isso aqui é tudo da nossa área, tal. Aí ele falou: você faz tudo isso? Eu falei: cara, eu faço tudo isso. Aí ele virou e falou: tá, mas, cara, quanto que fica para fazer esse documento aí? Na época, quanto que fica para você adequar tudo isso para mim? Eu falei: na época, acho que uns 5 mil reais, 5 mil e pouco. Ele quase ficou de costas. Falei: rapaz do céu, mas nem de lucro eu vou ter isso. Como que eu vou pagar? Eu vou pagar para trabalhar. Aí eu falei para ele assim: cara, você tem mais escopo aqui? Ele falou: tem, cara, tem escopo para ser aprovado assim, assim, assim. Eu falei: pera um minutinho, eu vou te ajudar. Você quer ter uma parceria? Você quer trabalhar em empresa mesmo? Ele falou: quero, cara. Claro que eu quero. Eu falei: então tá. A partir de hoje você vai ser uma das empresas de civil que vai trabalhar aqui, você vai ter sucesso. Só que é o seguinte, eu vou resolver seu problema imediato aqui, eu não vou te cobrar. Olha como eu agreguei valor e autoridade ao meu trabalho. Não estou falando para você fazer isso não, tá, gente? Eu falei: eu adexo a documentação para você. Você vai me paga 1.000 reais. De 5 mil eu joguei para 1.000. Só para não dar de graça também, que você não tem que dar osso pro cachorro. Você tem que ensinar ele a caçar a carninha dele. Aí eu peguei e falei: não, eu vou te ajudar. Só que sim, nós vamos ter uma parceria. Eu vou lá, nós vamos consertar isso aqui, de hoje para amanhã você já vai começar a trabalhar. Eu vou lá na sua empresa e a gente vai sentar para uma reunião. Ou seja, eu já abri o caminho dentro da empresa do cara. Na hora ele aceitou. Fui lá, fiz as documentações, liguei para o departamento de segurança, liberei o cara e coloquei ele para trabalhar. E fui lá para a empresa, falei: você vai lá comigo. Cheguei lá, eu falei: cara, eu vou dar um exemplo. Falei assim: abre o jogo comigo. Quando você pegou esse serviço na época? Eu falei: peguei por X. Eu falei: você sabia que é 2 vezes esse valor para você trabalhar na unidade lá? Você vai tomar prejuízo toda vez que você for, cara. Aí eu falei: quantos escopos você tem aberto ainda para mandar? Ele tinha 3 orçamentos. Eu falei: só nesses 3 orçamentos aqui, ó, você vai faturar aí pelo menos uns 400 mil reais. O cara assustou: eu ia cobrar 180, achei que eu estava ganhando muito. Eu falei: você vai tomar prejuízo. Só até que segurança você vai gastar 40 mil. Olha só como é que você conversa com uma pessoa quando você tem noção de custos. Eu falei de 3 escopos que quando saíssem, você junta os 3, ele tem aí uma cobrança de valor X, e eu somando os técnicos de segurança, as documentações, treinamentos, uns 40 mil. Olha como você para analisar. E aí o cara já assustou, falei: não, vou te ensinar para não sair de você esse custo. Ajudei ele a montar o escopo dele. Ah, Marcos, eu não sei montar. Falei: amigão, como não sabe? Se você sabe dar preço, você sabe montar analisar um escopo. Falta boa vontade, muitas vezes, da nossa parte, de querer ajudar o outro. Porque a partir do momento também que a gente ajuda, a gente cria um gatilho. Olha como eu fico dando gatilho para vocês tem que ficar esperto. Da reciprocidade. O cara fala: pô, eu tô em débito com esse cara. E aí quando você fala o seu valor, as coisas já vão mudando. Esse cara, eu falei para ele assim: meu, fica comigo. E aí nisso é lógico que ele foi, eu falei: faça um bom trabalho para não dar merda. E ele faça exatamente o que eu falar para você fazer na área de segurança. Ele fez tudo. Esse cara se tornou uma das melhores empresas lá dentro. E imagina quanto dinheiro eu ganhei junto com esse cara. Você está com esse, talvez esse cara, esse empresário, está aí com você. E você está dando o devido valor a ele? Ou você só está pensando no imediatismo? Então, como vender assessoria, vamos recapitular algo. Os 3 tipos de cliente, vou recapitular desde o zero, né?
E aí a gente fecha essa aula que já ficou muito longa. Vamos lá. Como que eu vou convencer esse cliente? Primeira coisa, para eu convencê-lo, eu vou identificá-lo. Ele é 1, 2 ou 3. Ele é um cliente que sabe, já investe, que eu transformei aquele outro cliente aqui, ó. Só que ele veio para cá fidelizado comigo. Ele só fecha comigo. Esse que sabe que precisa, investe, só que eles são poucos e a concorrência é muita. E aí com isso o preço muitas vezes cai. Porque você não pegou ele aqui e trouxe ele para cá. O terceiro cliente é aquele cliente fundo de quintal. É o cliente que não tem visão, não quer melhorar, acha que sabe tudo e segurança trabalho dá gasto. Não gasta seu tempo com ele. Dá o teu preço que ele vai viver contando com você, fechar um com você e 10 com o outro. Dá o teu preço e deixa arder. Ele só te traz problema. Cliente 2 é o cliente que não sabia, viu que precisava, mas ele agora só quer resolver isso aqui, ele acha que é só resolver isso aqui e acabou. Não, ele sim você consegue ganhar o dinheiro com ele. Esse é o cliente que você vai pegar firme com ele, transformar ele em número 1, só que número 1 fidelizado. Então o cliente 2 é o meu investimento sempre, sempre e sempre, né? Não vou ser mais do mesmo com ele, não vou tentar vender o que todo mundo está vendendo, assessoria não é isso. Vou entender primeiro quais são as necessidades dele, o local que ele está trabalhando, eu vou conhecer 100% das necessidades desse local que ele vai precisar, vou investigar a fundo, isso tudo é coisa rápida de ser feita. Apago o incêndio dele e nisso eu agrego valor ao meu trabalho e eu fecho uma boa parceria. É isso aí. Vai ter sobre contrato, vai ter sobre como precificar, vai ter muita coisa. Então fica no canal, mas deixa para mim, eu preciso saber, eu preciso ter o feedback para saber qual é o norte que vocês estão e qual é o norte que eu tenho que dar para esses vídeos que eu faço. O que tem de dúvida, o que você precisa, quer que eu aprofunde mais, qual a ideia vocês querem que eu entre com um vídeo específico às vezes, tá bom? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!